Continua dizendo, passo à página 322 dos selos. Ele disse, quando Jesus chegue e te julgue segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar novamente no corpo. Agora, eu nunca havia pensado a respeito disso anteriormente, porém isso é perfeitamente conforme às Escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo e ali comeremos. Aqui não comemos, nem tampouco dormimos. Lá comeremos quando voltemos à terra. Portanto, nós somos seus anfitriões. Comerão conosco arroz e feijões e tudo que tenhamos para lhes oferecer. Não vamos colocá-los para cozinhar melhor, não é isso? Melhor do que tenhamos, lhes ofereceremos e então eles compartilharão conosco sua estadia aqui na terra, que será por uns 30 ou 40 dias, nada mais. E nós, quando os vejamos, seremos transformados. Quando Abraão e Sara viram a Elohim, Gabriel e Miguel, foi quando veio a transformação para eles, a mudança para eles. Eles foram rejuvenescidos e eles, nesse mesmo ano, foram rejuvenescidos. E quando Abraão chegou aos 100 anos, Abraão teve, através de Sara, o filho prometido. Ou seja, que foram rejuvenescidos Abraão e Sara, e então tiveram o filho prometido, que foi Isaque. Tipo e figura do que estará acontecendo nesse tempo final, tempo para o qual o Filho do Homem virá com seus anjos, ou seja, Elohim, Gabriel e Miguel. Esses são o Filho do Homem e seus anjos vindo no tempo final, na manifestação final de Cristo, o anjo do pacto operando os ministérios do último dia que estarão respaldados por Cristo, anjo do pacto, e pelos arcanjos Gabriel e Miguel. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para esse tempo final, terá a maior bênção e assim como Gabriel veio a Daniel para lhe dar a revelação de todas aquelas coisas que haveriam de acontecer com o povo hebreu e também as que aconteceriam com o reino dos gentios, o Espírito Santo vem neste tempo final à Igreja do Senhor Jesus Cristo para revelar estes grandes mistérios deste tempo final. E com a revelação destes mistérios vem a fé, a revelação para serem transformados e raptados e assim ser rejuvenescidos por toda a eternidade. Porque Cristo nos dará um corpo jovenzinho que representará de 18 a 21 anos de idade. Será um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, o qual Cristo prometeu para cada um dos que o recebeu como seu Salvador. E agora, esta bênção é tão grande que, quando estejamos nesse novo corpo, então é quando compreenderemos o valor de ter aceito a Cristo como nosso Salvador, ter lavado nossos pecados em seu sangue, ter sido batizados em seu nome e haver recebido o seu Espírito Santo e assim ter obtido um novo nascimento. Porque quando tenhamos um novo corpo, é quando toda a herança de Deus será nos dada, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Senhor nosso. Então, é quando
desfrutaremos dessa herança fisicamente em um corpo físico, porém glorificado. E agora podemos ver que a bênção para nós é muito grande, assim como para os santos que partiram nas eras passadas. Continua dizendo o reverendo William Branham. Ali estávamos, debaixo do altar, esperando a vinda, ou seja, esperando a vinda de Cristo ao paraíso. Primeiro passa pelo paraíso e trará com ele os santos que partiram, como aconteceu quando ressuscitou há 2000 anos atrás. Ele passou pelo paraíso e trouxe os santos do Velho Testamento na ressurreição. E agora, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó, para ressuscitá-los novamente, passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaque e os demais, que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente conforme as Escrituras. Se foi uma visão, o que foi? Foi perfeitamente escritural. E agora podemos ver a bênção tão grande que há para os que já partiram, e a bênção tão grande que há para nós, os que vivemos. Se permanecermos vivos até que eles ressuscitem, seremos transformados, os veremos e seremos transformados, e então teremos um corpo glorificado, como o corpo glorificado que eles terão, que será um corpo glorificado, como o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando tenhamos o corpo glorificado, então veremos a Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Agora, eles estão esperando no paraíso até que Cristo tenha chamado e juntado até o último dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. E então Cristo se levantará do trono do Pai, do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. Ressuscitará os mortos crentes nele e a nós. Nos transformará e então todos seremos redimidos fisicamente. Isso é a redenção do corpo. Já temos a redenção interior porque recebemos o corpo angelical, o corpo teofânico, porém necessitamos a redenção do corpo físico, que será a nossa transformação, que será o novo corpo que ele prometeu para todos nós, o qual, através de São Paulo, diz que será na final trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58. E então, a morte será tragada ou sorvida, desaparecerá de nós. Por quê? Porque no novo corpo, a morte não pode fazer nada. No novo corpo, nem sequer um resfriado, nem sequer uma gripe poderá nos afetar. Assim que podemos ver há uma bênção muito grande para cada um de vocês e para mim também. Agora, cada grupo dos que partiram, vemos que, no tempo em que lhe correspondeu viver na terra, receberam a palavra revelada para a sua era através do mensageiro que Cristo enviou para cada era. Cada mensageiro foi um espírito ministrador, enviado de Deus à sua igreja. E esses espíritos ministradores são espíritos
de mensageiros, chamados anjos ministradores. Nessa sexta dimensão, há anjos ministradores, espíritos de mensageiros, que viriam à Terra para trazer a palavra revelada de Deus para cada era. Vemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui temos os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Esses são espíritos ministradores, que ele enviaria à sua igreja nas 7 etapas ou eras da igreja. Esses espíritos ministradores, anjos ministradores, viriam à Terra em carne humana para poder ter seus ministérios. Estão diante do trono de Deus, como mostra também em Apocalipse capítulo 4, do versículo 4 ao 5, aí também diante do trono estão os 24 anciãos, que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre o trono 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saiu relâmpago, trovões e vozes. E do trono saiu relâmpago, trovão e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aí temos os 7 Espíritos de Deus diante do trono de Deus. E assim como os 24 tronos com os 24 anciãos se materializaram nos 12 patriarcas e nos 12 apóstolos, agora, essas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, agora se materializaram nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja. E temos esse candelabro que esteve no lugar santo, no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que construiu o rei Salomão. Esse candelabro com 7 lâmpadas acesa, iluminando dentro do lugar santo, isso é o mesmo aqui no céu. Esse candelabro com as 7 lâmpadas no lugar santo, no tabernáculo que Moisés construiu, e templo que construiu Salomão, está tipificando estas 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. E se materializou na Igreja de Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Cristo. Se materializou esse candelabro com as 7 lâmpadas, sendo as 7 eras com seus 7 anjos mensageiros acesos com o fogo do Espírito Santo. O que está no céu, Deus esteve materializando na terra, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como se materializou no tabernáculo que Moisés construiu e templo que construiu Salomão. Porém, se materializou em símbolos, aqueles foram símbolos. E agora a realidade está no céu. Agora, a realidade celestial agora se materializa na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra é a realidade do que está no céu. Materializado tudo que está no céu na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora,
Os 7 Espíritos de Deus, que são essas 7 lâmpadas que estão diante da presença de Deus, foram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja. E agora passamos ao capítulo 5, do versículo 5 ao 6 do Apocalipse, onde diz: E um dos anciãos me disse, não chores. Eis aqui o leão da tribo da Judá, raiz de Davi, que venceu, para o abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e vi que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E agora, os 7 Espíritos de Deus aparecem aqui no Cordeiro, nos 7 chifres do Cordeiro. Em cada um dos chifres do Cordeiro há um olho. Esses 7 chifres são as 7 eras, e em cada era há um olho, um mensageiro. E esses são anjos ministradores, enviados da parte de Deus à sua igreja para lhe ministrar a palavra revelada para cada era. Anjos ministradores, seres do céu que vêm à terra em carne humana, como espíritos ministradores para ministrar aos herdeiros de salvação a palavra revelada para cada era. Esses são espíritos de mensageiros. São anjos mensageiros que aqui estão no templo celestial e vêm do templo celestial ao templo espiritual de nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o que Jacó viu no capítulo 28, versículo 12 em diante de Gênesis, e do qual Cristo falou em São João, capítulo 1, versículo 51. Jacó viu uma escada que se apoiava na terra, e a parte de cima chegava até o céu. E viu anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E no topo da escada, viu a Deus assentado. O viu assentado aí em seu trono. E disto mesmo Cristo falou quando disse em São João, no capítulo 1, versículo 51. Isto foi quando falou a Natanael. E disse-lhe, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E o céu esteve aberto na igreja do Senhor Jesus Cristo. E esteve se materializando na igreja de Jesus Cristo o que está no céu. Anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Esses anjos, mensageiros de Cristo, e também cada membro do Senhor Jesus Cristo, os quais são como os anjos do céu, subindo por essa escada, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a escada que Jacó viu. Essa escada que Jacó viu representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, por onde sobem todos os que entram ao reino dos céus. Portanto, estão subindo ao céu por essa escada. Por Cristo
em sua igreja. Cristo é a porta, e ao entrar pela porta, se entra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem diferentes etapas, diferentes degraus. E agora nos encontramos no top ou no topo da escada que Jacó viu, onde o que está no trono de Deus no céu tem que se materializar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo tem que enviar à sua igreja as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. Vejam, em Apocalipse capítulo 11, nos diz, versículo 3, darei poder a minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Agora, as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra têm que aparecer manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, que é a era do trono de Jesus Cristo, que é o topo da escada que Jacó viu. Por isso, em Zacarias capítulo 4, encontramos que Zacarias pergunta a respeito das duas oliveiras e essas duas ramas de oliveira, duas árvores de oliveira. Vejam, capítulo 4, versículo 10 em diante, porque os que menosprezaram o dia das pequenez, ou seja, que menosprezaram a vida terrenal, que disseram, não, esta não é a vida que a mim me interessa, a vida que me interessa é a vida eterna com Cristo, ou seja, receberam, aceitaram a Cristo como seu Salvador, vejam, menosprezaram a vida terrenal e amaram a vida eterna com Cristo. Os que menosprezaram o dia das coisas pequenas se alegrarão com um plumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Esses são os 7 anjos mensageiros, os quais tiveram o Espírito Santo operando. Os anjos mensageiros, os quais o Espírito Santo operando o ministério correspondente em cada era. E esse foi o corpo teofânico de cada anjo mensageiro, nascido de novo. Falei mais, ele disse, o que significa essas duas oliveiras, uma à direita e à esquerda do seu candelabro? Falei novamente e disse-lhe, que significam as duas ramas de oliveira, que por si vertem azeite como ouro? Ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E disse, Senhor meu, não. E ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E agora, no céu, estão diante do Senhor de toda a terra os dois ungidos e têm levar a termo uma obra entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que construiu o rei Salomão, naquele que Moisés construiu, vemos que na tampa da Arca do Pacto estavam 2 querubins de ouro. A tampa da Arca do Pacto feita de ouro maciço, juntamente com os 2 querubins de ouro.
Esse é o propiciatório, ou trono de Deus no tabernáculo que Moisés construiu e templo que construiu o rei Salomão. Esses dois querubins de ouro representam Miguel e Gabriel, os arcanjos que estão diante de Deus no céu. E no tabernáculo que construiu o rei Salomão, em acréscimo, colocou 2 querubins de madeira de oliveira gigante com suas asas estendidas. Uma chegava à parede deste querubim e a do outro querubim chegava à parede e a asa deste lado deste querubim chegava até o centro e do outro também até o centro, e sobre as asas desses querubins estava a Arca do Pacto. Sendo de madeira de oliveira, os querubins de oliveira representam as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. Por isso, foram construídos dentro do lugar santíssimo e coberto de ouro, e isso nos fala da divindade, a manifestação de Deus neles. E esses são os ministérios correspondentes ao último dia para a era da pedra angular, com os quais o Filho do Homem vem, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e então dará a cada um conforme suas obras. Conforme São Mateus, capítulo 16, versículo 26 ao 28. E também em São Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 9, onde Jesus subiu com Pedro, Tiago e João ao alto monte e se transfigurou diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram resplandecentes como a luz, e apareceram a cada lado de Jesus Moisés e Elias falando com ele. Ali Cristo está mostrando-lhes a visão da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E essa é a ordem para a vinda do Filho do Homem, é com seus anjos, que são Moisés e Elias, as duas oliveiras. E ele enviará seus anjos com rígido clamor de trombeta e juntarão seus escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículo 31. Esse é o ministério correspondente ao último dia, o ministério do Filho do Homem com seus anjos. O ministério de Jesus, de Moisés e de Elias sendo manifestados no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para chamar e juntar os escolhidos de Deus, juntá-los onde? Na era da pedra angular. E assim o chamado de sabe aqui, e mostrar-te as coisas que devem acontecer breve, converter-se em uma realidade para a Igreja de Jesus Cristo e subir à era da pedra angular e ouvir a revelação de todas estas coisas que devem acontecer breve. Porém agora, como vamos receber a revelação de todas essas coisas que devem acontecer breve? Como vamos ouvir a voz de Cristo nos dando o conhecimento de todas essas coisas? Em Apocalipse capítulo 4, ele promete nos revelar estas coisas se subirmos, sabe aqui, e mostrar-te as coisas que devem acontecer depois destas. E depois, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos diz como é que ele vai nos revelar todas estas coisas. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras do Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas. Enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer breve. E agora é através do anjo do Senhor Jesus Cristo, que Cristo nos mostra todas essas coisas que devem acontecer breve. Este anjo que deu a João, o apóstolo, a revelação do Apocalipse, é um profeta. É um espírito de profeta.
que está dando a João a revelação do Apocalipse. Porém, esse espírito de profeta tem que vir à Terra, no meio da Igreja de Jesus Cristo no último dia, para falar à Igreja de Jesus Cristo todas estas coisas que devem acontecer breve, ou seja, revelar-lhe esses mistérios que estão nestes símbolos dessas coisas que devem acontecer. Todas as coisas que devem acontecer depois das 7 eras estão nestes símbolos apocalípticos correspondentes a este tempo final. E somente o anjo do Senhor Jesus Cristo pode abrir estes mistérios, destas coisas que devem acontecer depois das 7 eras, destas coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram nas 7 eras. E agora, em todas estas coisas que devem acontecer, estão tanto que deve acontecer para o reino dos gentios e a todas as nações e ao povo hebreu, e a que deve acontecer com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que devem acontecer no reino de Jesus Cristo estão seladas nestes símbolos apocalípticos que correspondem a este tempo final. E agora, é através de seu anjo mensageiro que Cristo estará revelando à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer breve. O reverendo William Branham, falando a respeito deste anjo, disse na mensagem das 7 eras da igreja, na página 15 em espanhol, diz: este é o livro das 7 eras sem editar. Diz, no parágrafo 112 até o 113, diz: isto foi enviado e a declarou, enviando-a através de seu anjo a seu servo João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não declara quem era o anjo, porém sim sabemos que era um profeta. Agora, sabemos que era um profeta este anjo ministrador. Está ministrando a palavra profética João o Apóstolo na forma simbólica, ou em forma simbólica. Porque a Bíblia depois diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, as quais, vejamos, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas, as quais em breve acontecerão. Depois, vemos que quando João começou a adorar o anjo disse-lhe: não, olhe, não faças tal. Apocalipse capítulo 22. Porque eu sou conservo teu e dos profetas. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, porém este profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, note a natureza de suas outras epístolas. Isso prova que não era João quem o escreveu, porque não tem a natureza de João. João somente foi o escritor, porém o que ditou, lhe revelou estas coisas foi o anjo de Jesus Cristo. Isso prova que não era João quem o escreveu, porque não tem a natureza de João. Observe em 1 de João, em 2 e as demais, e leia, e vejam a natureza disto, e depois veja a natureza deste outro, ou seja, depois vejam a natureza do livro do Apocalipse. João era um escritor e era um apóstolo, porém este é o espírito de um profeta. É uma pessoa completamente diferente. Vejam, não eram os escritos de João, não era a revelação de João, era a revelação de Deus, de Jesus Cristo, às igrejas, porém através de seu anjo, enviando seu anjo a João para lhe mostrar todas estas coisas que iam acontecer. Mostrou-lhes as que iam acontecer durante o tempo ali de João, das 7 eras,
e as coisas que aconteceriam depois das 7 eras. E agora, este anjo que revelou a João a revelação do Apocalipse era um profeta, um espírito de profeta. E os espíritos de profetas têm que se manifestar na terra antes que termine o tempo, antes que se termine o tempo de Jesus no céu como intercessor, tem que haver se manifestado todos esses espíritos de profetas, tanto os do Velho Testamento, os quais já se manifestaram, como os do Novo Testamento, que são dos apóstolos, que correspondem aos que se assentarão, os 12 anciãos que se assentam em 12 tronos, e os dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, e do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o último dos profetas de Deus. É o Benjamim dos profetas, porque é o último, como nos lares, o último varão que nasce, quase sempre o colocam como Benjamim, porque é o último, o Benjamim da família. Então dizem, o Benjamim da família. E agora o Benjamim dos profetas é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porém, recordem que José deu a Benjamim uma porção maior, ou seja, que Benjamim leva uma dupla porção. Deu-lhe, foram umas 5 vezes mais do que a dos seus irmãos. José ordenou que lhe servissem, vejam, que lhe servissem mais comida, umas 5 vezes mais que a dos seus irmãos. Sendo o menor, agora lhe servem mais comida que a seus irmãos, 5 porções. Vamos ver, Miguel, se pode, se tem por aí pronto. Isso está em Gênesis, capítulo 43, algo assim. Vamos ver quanto. Isso está aí pelo capítulo. Capítulo 44. Vejamos. Se Miguel já tem aí preparado, capítulo 43, vejamos então, vamos ver. Capítulo 43, versículo 34 diz: E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. E ainda não havia se revelado aos seus irmãos. Agora, 5 é número de graça. Portanto, podemos ver que é uma bênção de graça a que recebe o Benjamim do povo hebreu. E, consequentemente, isso corresponde ao Benjamim dos profetas também. E agora,
podemos ver o porquê está ligado o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo com os 144 mil hebreus também. Porque os 104 mil hebreus também estão simbolizados, representados em Benjamim. Agora, para levar a mensagem ao Benjamim dos 144 mil hebreus, pois então tem que ser o Benjamim dos profetas, com essa porção quíntuple de graça para 144 mil hebreus, com uma comida espiritual muito especial. E agora, podemos ver que o último dos mensageiros, dos profetas, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E toda revelação tem que vir através sempre de um profeta. Venha um profeta e depois o profeta lhe dá ao povo, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas. Portanto, toda revelação correspondente a este tempo final, depois das 7 eras, vem à Igreja de Jesus Cristo e depois ao povo hebreu através do Benjamim dos profetas, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Através do anjo do Senhor Jesus Cristo tem que vir a revelação dos 7 trovões que revelam o mistério do 7º selo. Não pode se esperar a revelação do 7º selo a não ser que seja através de um profeta, porque toda revelação tem que vir através de um profeta para o povo de Deus, para a igreja e também para o povo hebreu. A revelação de Jesus Cristo para cada era veio através do mensageiro de cada era. A revelação de Jesus Cristo para a era da pedra angular vem através do anjo do Senhor Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo para o povo hebreu vem através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Viram? Agora, por que isto é assim através da história bíblica? Porque estes são espíritos ministradores, anjos ministradores aos herdeiros de salvação. Estes são anjos ministradores ungidos com a coluna de fogo para cada era. E são respaldados pelo céu completo, pelas hostes celestiais. Agora, temos anjos ungidos com a coluna de fogo na dimensão invisível, dimensão espiritual. Vejam vocês, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Cristo, em seu corpo teofânico, o vemos ungido com a coluna de fogo na 6ª dimensão. Porém, se fez visível em algumas ocasiões na forma de um homem, na forma de um varão da 6ª dimensão. Estava ungido com a coluna de fogo. Depois, quando veio à terra em carne humana e foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, a coluna de fogo, e ali o temos ungido com a coluna de fogo. Esses anjos ministradores, ungidos com a coluna de fogo, quando aparecem aqui na terra, estão ungidos com a coluna de fogo para falar a palavra criadora de Deus e Deus criar o que ele prometeu para esse tempo. Levar a termo sua obra, e sua obra é uma obra de criação. E agora temos visto que estes anjos ministradores são os espíritos dos profetas. E por isso, vemos que quando Jesus veio à Terra, também era um profeta. Porém, ele é o Deus de todos os profetas. Dele vêm todos os profetas. Por isso diz em Apocalipse,
capítulo 22, versículo 6. E me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer breve. O Deus dos espíritos dos profetas. Agora, temos visto de onde vêm os espíritos dos profetas. Vem de onde? De Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 23, São Paulo diz: mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora os espíritos dos justos aperfeiçoados são os espíritos teofânicos, os corpos teofânicos dos profetas, dos mensageiros de Deus e de cada escolhido de Deus, nascido de novo. Os espíritos dos justos, feito perfeito, é o nosso corpo teofânico, nosso corpo angelical. E agora, no Salmo 82, também nos fala algo muito importante. Do versículo 1 em diante, do versículo 1 ao 8, diz: Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livra o pobre e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, não entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Estes, do qual Deus diz, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, quem são? São os profetas de Deus. E aí, pois, também depois entram os escolhidos de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, aqui são os profetas, os quais vêm a palavra de Deus. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. E agora vejamos o que disse o reverendo William Branham sobre essa escritura, a qual também Jesus citou em São João, no capítulo 10, versículo 34. Vejamos exatamente no capítulo 10, versículo 34, onde Cristo disse: respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. A quem chamou deuses? Aqueles dos quais veio a palavra de Deus, ou seja, os profetas, aos quais veio a palavra de Deus. E na página 160 do livro de citações, no parágrafo 1424, diz o reverendo William Branham: nem sequer
uma pontuação, uma expressão, qualquer coisa, não falhará em nenhum momento na palavra de Deus. Não pode falhar, porque é Deus manifestado na forma de carne humana, ou seja, que quando Deus envia um espírito de profeta à terra, Deus unge este profeta com a coluna de fogo. E nesse profeta, Deus vem manifestado em carne humana, velado nele e revelado através dele. Porque é Deus mesmo, na forma de letra, forma de profeta manifestado em carne. Agora, essa é a razão que Jesus podia dizer: os que falaram, vós os chamais deuses, os quais lhe falaram por palavra de Deus. Disse, e eles foram deuses. Esses profetas, quando foram ungidos com o Espírito de Deus e trouxeram exatamente a palavra de Deus, então foram deuses. Quando falaram a palavra, eram deuses, porque era Deus falando através de uma pessoa. Era Deus em um homem, em carne humana, falando sua palavra a seu povo. Agora, podemos ver que esses são espíritos ministradores enviados aos herdeiros de salvação. Agora, podemos ver que a posição desses mensageiros do Velho Testamento e do Novo Testamento é a posição mais alta no céu e também na terra. E no glorioso reino milenial será a posição mais alta que ser humano algum poderá ter. Porém, vejam vocês, não é um profeta quem diz, eu quero ser um profeta. É um profeta aquele no qual Deus colocou um espírito de profeta, um espírito do céu, para trazer a palavra de Deus correspondente a esse tempo. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento aparecem aí anjos, dentre os quais há alguns que são espíritos de profetas que têm que se materializar em carne humana para trazer a mensagem de Deus para seu tempo. Deus protegeu muito os nomes desses espíritos de profetas para que o diabo não pudesse fazer imitações e não pudesse confundir a humanidade, ainda que o diabo sempre tratou de confundir a humanidade. Porém, veja você, são poucos os nomes de anjos que aparecem no Velho Testamento e no Novo Testamento, como o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel e algum outro anjo. Porque Deus está protegendo tudo. Porque as pessoas começariam a colocar em seus filhos os nomes desses personagens celestiais e isso não convém. Deve-se ter respeito com as coisas celestiais e também com os nomes dos grandes mensageiros de Deus. Se você quer fazer algo bom com relação a algum mensageiro e seu nome, então, creia em sua mensagem e se mantenha servindo a Deus. Não tente utilizar os nomes dos anjos ou dos mensageiros para você
tratar de usá-los para seus filhos, porque isso não convém a você, nem tampouco a seus filhos. Agora, se já o colocaram, ou você tem o nome de um e pode dizer, bom, me colocaram esse nome, veja, foi o nome de um anjo, de um arcanjo, de um mensageiro. Isso está bem, deixe isso quieto aí. Porém, não tente estar fazendo imitações ou coisas assim. Quando forem colocar nome em seus filhos, procurem o significado, procurem os nomes e o significado deles e escolham conforme ao desejo do seu coração para com a criança ou com o menino ou a menina que você tenha, conforme a bênção que você quer que Deus lhe dê, o nome que você vai colocar vai influenciar nisto. Então, por respeito aos anjos do céu e arcanjos e espírito de profetas mensageiros, é melhor tomarmos cuidado nessa parte, para que assim não tenham problemas e nem apareçam como que estão imitando. Mesmo que podemos ver que alguns mensageiros lhe colocaram por nome em seus filhos algum nome de alguns mensageiros, porém isso um assunto desses mensageiros. Como o reverendo William Branham lhe colocou por nome a um de seus filhos, ao mais velho, Paulo, William Paulo, e a outro lhe colocou José. Ele está tipificando ou representando aí algo. E quanto a nomes, além dos nomes dos mensageiros e os profetas, pois já os demais nomes, não há nenhum problema. Porque há nome para meninas e para meninos, nomes bíblicos que estão aí, porém, enquanto possa-se evitar utilizar o nome de algum mensageiro, e sobretudo de um grande mensageiro, então é melhor evitá-lo. Agora, Deus tem mensageiros, profetas, no Velho Testamento e no Novo Testamento, porque Deus tem diferentes eras e diferentes dispensações. E em cada dispensação, Ele envia para abrir cada dispensação um profeta dispensacional. E depois que se foi esse profeta dispensacional, ele enviou mensageiros menores nessa dispensação, como depois de Moisés vieram os juízes e os profetas, e João Batista foi o último. Depois veio Jesus e abriu uma nova dispensação. E Jesus disse que enviaria também profetas, enviou os apóstolos e enviou os 7 anjos mensageiros. E no último dia enviaria ao seu anjo mensageiro e abriria uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora, depois desse último mensageiro, já não há mais profetas mensageiros, porque com esse se chega ao último dos profetas dispensacionais. E, portanto, com esse, Cristo fará a obra correspondente ao último dia. E nos revelará todas estas coisas que devem acontecer breve. De todos os profetas dispensacionais, os quais são somente 7, os maiores são Jesus Cristo e depois seu anjo.
E depois seguem os demais, vêm os demais. Agora, podemos ver, neste tempo, estamos no tempo onde a promessa de Cristo tem que ser cumprida à Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Esse anjo mensageiro é um profeta na sexta dimensão e é um profeta nesta dimensão, porque todo profeta verdadeiro de Deus é profeta na sexta dimensão e é profeta nessa dimensão também. Por isso, vejam, ao reverendo William Branham na sexta dimensão, lá, sendo colocado em um lugar alto, porque ele foi um profeta aqui na Terra e também o é na sexta dimensão, como também foi Jacó, Isaac, Abraão, todos eles, os quais ao morrerem foram reunidos com seu povo. Vemos a Samuel, também Samuel, que depois de morto, vejam, profetizou a Saul, porque continuava sendo profeta. Agora, estes profetas, estes anjos profetas, são espíritos de profetas, anjos, mas como estão nesses corpos teofânicos, aparecem como anjos. E quando se fazem carne aqui na Terra é quando aparecem como profetas. Porém, são profetas. Anjos, espírito de profeta na sexta dimensão. E agora, estes são profetas ungidos com a coluna de fogo. Ungidos com o Espírito Santo, para falar a palavra revelada de Deus correspondente ao tempo em que Deus os envia. E agora, os nomes destes anjos mensageiros, por exemplo, das 7 eras da Igreja, não estão mencionados aqui enquanto estavam aqui como as 7 lâmpadas de fogo diante de Deus, ou 7 espíritos que estão diante do trono de Deus e que percorrem toda a terra. E tampouco o nome do anjo do Senhor Jesus Cristo foi mencionado. E isso protegeu todo o programa que Cristo tinha com o seu anjo. Porém, algum dia, quer seja nesse corpo terrenal ou quando estejamos no novo corpo, o nome pelo qual ele era chamado, quando deu a João a revelação do Apocalipse, poderá ser revelado aos escolhidos de Deus. Porém, pelo momento, ainda será deixado aí quieto para evitar que o inimigo tente perverter ou danificar o programa de Deus. Porém, tem que ter um nome. Como também, quando Moisés perguntou o nome ao anjo do Senhor, ao anjo do pacto, qual era Deus ali, aparecendo a Moisés, lhe deu 4 letras consoantes, que foram o Y, ou seja, o Y, H, o W e o H. E esse foi o nome que deu como nome, como seu nome. Mas, com tudo isso, isso ficou em um mistério. Ficou em um mistério e ainda quebram a cabeça
os grandes estudiosos da teologia e não podem decifrar o mistério dessas 4 letras consoantes. Porém, esse é um mistério que algum dia será aberto totalmente aos escolhidos de Deus. Mas, enquanto isso, recordemos as palavras de Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. A quem vencer, o darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedrinha branca. Darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Portanto, o receberá um homem, um vencedor, um mensageiro, e esse mensageiro o conhecerá. E esse será o único que poderá dar o conhecimento. A pedrinha branca é Cristo em sua segunda vinda. Ele é a pedra de ângulo, vindo com um nome novo. E Apocalipse capítulo 3, versículo 12, também vamos recordar onde Cristo disse: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, assim que Cristo escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo, o qual ele recebeu quando subiu vitorioso ao céu e assentou-se no trono de Deus. E agora, temos o mistério das 4 consoantes YHWH de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 16. E depois, em Apocalipse, temos o mistério do nome de Deus, da cidade do nosso Deus, e nome novo do Senhor Jesus Cristo, e diz que será escrito sobre o vencedor. Esse é um mistério que somente o vencedor conhecerá e poderá revelar à Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ele veja conveniente e Cristo o indique. Porque quando o faça, será o tempo mais favorável. Porque é que sempre há pessoas que procuram saber algo para dar um uso incorreto, um uso para o seu próprio benefício. Por isso é que no Velho Testamento diz a história que antes o sumo sacerdote mencionava o nome quando saía do lugar santíssimo, o qual também no lugar santíssimo ele falava. E depois haviam pessoas que estavam esperando quando o sumo sacerdote falasse o nome ao sair do átrio e estavam aí pendentes para ouvir a pronúncia desse nome e usá-lo para coisas incorretas, como magia e coisas parecidas. E então, o que fizeram foi que, quando o sumo sacerdote saía e ia falar o nome de Deus, YHWH, diz que aí soavam todos os instrumentos e se confundia a pronúncia do nome com ruído de todos os instrumentos, trombetas, tambores e tudo, uma grande festa. E então ninguém entendia o nome que foi pronunciado.
e assim evitava que usassem o nome para que muitas pessoas usassem para seu benefício próprio. Todos vocês sabem que em um momento de problemas, onde uma pessoa esteja passando por uma situação difícil, por exemplo, que o estejam tratando mal, que lhe façam algo que não lhe agrade, essa pessoa se atreveria a fazer muitas coisas se tivessem à mão com que se defender, com que fazer coisas. E se tivesse algo assim como o nome de Deus e pudesse usá-lo, o usaria. E então o usaria em ira. E o estaria usando essas coisas santas para satisfazer sua ira, seu rancor, seu ódio, ou para tornar-se rico, ou coisas assim. Quando o nome de Deus é para benefício da obra de Deus, para que se cumpra o programa de Deus. Cristo veio no nome de seu Pai para fazer a obra de Deus correspondente àquele tempo. E agora, podemos ver que é para a bênção que Cristo veio no nome de seu Pai. Será para a bênção que Cristo dará ao vencedor uma pedrinha branca com um nome novo. Será para a bênção da Igreja de Jesus Cristo que Cristo escreverá sobre o vencedor seu nome novo, que é o nome da cidade do nosso Deus e nome eterno de nosso Deus. Porém, esse mistério somente conhecerá plenamente aquele que o recebe. Mas estará no vencedor. Cristo o escreverá e estará na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, podemos ver que isto será em um anjo ungido com a coluna de fogo. Para uma era ungida com a coluna de fogo, que é a era da pedra angular, para uma igreja ungida com a coluna de fogo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Anjos ungidos com a coluna de fogo na dimensão invisível. E agora, temos visto anjos que foram ungidos com a coluna de fogo, como o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Porém, vejam vocês, os anjos das 7 eras também foram ungidos com a coluna de fogo para cada era. Moisés esteve ungido com a coluna de fogo também. Onde Deus esteja em cada era e em cada dispensação, estará velado em carne humana, em um anjo mensageiro, um espírito de profeta. E através desse véu de carne, se estará se revelando ao povo, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas, porque esses profetas são anjos ministradores aos herdeiros de salvação. Temos visto até onde podemos ver este mistério dos anjos ungidos com a coluna de fogo. Pelo momento, até aqui podemos chegar. E podemos dizer, como Jacó, quando viu essa escada e anjos subindo e descendo. Agora, olhamos a Igreja do Senhor Jesus Cristo e podemos dizer, como Jacó disse, esta não é outra coisa senão casa de Deus e porta do céu. Aí é onde estão, no Novo Testamento, os anjos ungidos
com a coluna de fogo, os anjos mensageiros como os apóstolos e os 7 anjos mensageiros, e o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esses são anjos ungidos com a coluna de fogo, manifestados em corpos mortais de etapa em etapa, de era em era. Anjos ungidos com a coluna de fogo na dimensão invisível. Agora, todos vocês também vieram da 7ª dimensão, e a minha alma também. E nosso espírito teofânico é da 6ª dimensão. Então, somos todos irmãos no corpo místico de Cristo. Somos irmãos na 6ª dimensão e irmãos na 7ª dimensão também. Irmãos de alma na 7ª dimensão. Irmãos da teofania do corpo teofânico da 6ª dimensão. E ainda que não somos irmãos de carne, em breve seremos irmãos de corpo físico também, no corpo glorificado que Cristo nos dará. Assim, teremos essa tríplice irmandade do corpo teofânico, do corpo glorificado e da alma também. Bom, para mim foi uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de anjos ungidos com a coluna de fogo na dimensão invisível. Orem muito por mim, para que em outras ocasiões também fale um pouquinho mais a respeito desse tema e vocês possam juntar com o de hoje o que em outras ocasiões Deus nos dê. E também juntar com o que já nos deu em outras mensagens, juntá-las para termos um quadro mais amplo. Porém, não venham a acrescentar, nem venham a tirar. Deixem isto quietinho aí, porque quando seja o momento, então Deus nos permitirá saber até os nomes dos 7 anjos mensageiros como anjos ministradores. Qual era o nome correspondente antes dele vir à Terra? E também o do anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, com o que já temos ouvido, eu creio que temos suficiente para estarmos agradecidos a Cristo por Ele enviar à sua igreja anjos ministradores para ministrar a palavra revelada para cada etapa. E para esse tempo, para nos revelar a palavra revelada correspondente à era da pedra angular. A palavra revelada para cada era não pode vir por conhecimento humano, não pode vir pelo intelecto humano, não pode vir por teologia humana, mas por revelação divina, para o qual Deus envia um mensageiro com as duas consciências juntas para poder trazer a palavra revelada para a sua era. Assim que outra das coisas desses anjos, mensageiros, espíritos e profetas é que vêm com as duas consciências juntas. Assim, todos os escolhidos de Deus serão quando no novo corpo, quando tem um novo corpo, todos teremos as duas consciências juntas. Foi para mim uma grande bênção estar com vocês, dando-lhes testemunho dos anjos ungidos com a coluna de fogo na dimensão
invisível. Que Deus lhes guarde e adiante servindo a Jesus Cristo, nosso Salvador, agradecendo-lhe, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo não é outra coisa senão casa de Deus e porta do céu, onde os anjos de Deus sobem e descem, conforme com o que viu Jacó e o que Jesus ensinou. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve Cristo se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade, reclame todos o que ele redimiu com seu sangue, ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme e nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo novamente com vocês o missionário, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Enquanto ouvimos o cântico, o homem que nos transformou, e também podemos todos cantar esse cântico do homem que nos transformou, qual é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nos transformou interiormente e nos transformará fisicamente também.